Olá pessoal, estamos chegando aqui a mais uma aula onde a gente vai ainda conhecer alguns atributos que são necessários para que a partir da próxima aula nós comecemos a falar um pouco sobre o que despertou mais a curiosidade de vocês, né? Acredito eu que o que despertou mais a curiosidade de vocês para se inscreverem nesse curso foi o que se diz respeito aos protocolos, né? Então, a partir da próxima aula, vamos começar aí um estudo por protocolos. É claro que o estudo por protocolos que nós vamos falar aqui nesse breve curso básico de angiotomografia os protocolos que realizo lá na instituição onde trabalho, né? Então nós temos aí algumas adversidades, porque temos equipamentos com possibilidades diferentes, mas aí a gente consegue fazer um bom estudo de angiotomografia, né? Fiz uma correlação com a literatura e com outras experiências que adquiri em outros serviços que já trabalhei com outras possibilidades. Então a gente vai ter aí os protocolos por angiotomografia sendo evidenciados com os mais diversos equipamentos, onde nós vamos falar do equipamento da General Electric, do equipamento da Siemens, do equipamento da Philips e do equipamento da Toshiba, quais são as reais possibilidades de se realizar um estudo de angiotomografia frente a esses equipamentos, com diferentes possibilidades também no que se diz respeito à quantidade de canais, à velocidade do equipamento, e aí a gente vai falando um pouquinho e conversando um pouquinho sobre essas possibilidades de realização dos exames no que se diz respeito aos protocolos, né? Protocolos esses que podem ser alterados de uma instituição para outra, variando de um médico para outro. Então nós temos aí uma infinidade de coisas que podem ser aí linkados e adicionados ou retirados e colocadas novas coisas no que se diz respeito aos protocolos dos exames por angiotomografia, né? Essas mudanças já ocorrem tradicionalmente nos protocolos convencionais, quanto mais nos protocolos de estudo por angiotomografia, tendo em vista que aí a gente tem adversidades quanto a equipamentos e quanto a pacientes, né? Então, ainda o que é necessário da gente saber? Então, nós temos aqui, né, um equipamento de tomografia, no caso esse equipamento é um equipamento da Toshiba, né? E do lado dele nós temos uma bomba injetora, né? Então, o que nós necessitamos saber do que tem dentro dessa sala e qual é a possibilidade de manipulação dos objetos que tem nessa sala, né, dos utensílios que são utilizados no decorrer de um exame de angiotomografia, o que nós como técnicos, como tecnólogos, necessitamos saber para operar da melhor maneira esse equipamento, para que o nosso exame tenha o melhor possível na visão do médico. Então eu preciso, como técnico, como tecnólogo que sou, entender o funcionamento da bomba injetora e linkar esse conhecimento com os conhecimentos técnicos do meu exame. Então eu não preciso saber só de KV, só de MA, só do posicionamento. Eu preciso saber o que a gente viu na aula anterior, né? O delay de aquisição, o delay do contraste, e aí associado com esses conhecimentos, e eu entender um pouco do uso da minha bomba injetora, porque através do uso adequado da minha bomba injetora que eu vou saber qual é o real delay de injeção, quanto tempo eu vou ter de contraste sendo infundido na veia do meu paciente, e através disso eu vou também chegar ao resultado de quanto foi o delay para que esse contraste chegue no ponto ideal de análise, né? Nós temos aí diversas possibilidades nos diversos equipamentos, né? Temos possibilidades de marcadores para que seja nos mostrado antes de começar a aquisição a chegada desse contraste, né? Então esses marcadores têm aí diversos nomes. Nós temos aí na General Electric o Smart Prep, nós temos aí na Siemens o
o pré-monitoring, nós temos aí na Philips o Threshold, o Bolus Tracking, nós temos na Toshiba o Sure Start. Então a gente tem aí, né, várias possibilidades e vários nomes diferentes. Todos esses nomes são a mesma coisa, é uma ferramenta de monitoramento para que a gente consiga visualizar em uma imagem, antes de fazer a aquisição, qual foi o real delay desse contraste nessa estrutura vascular que nós necessitamos avaliar. Então eu tenho que conhecer e tenho que aprender a manusear a bomba injetora, tenho que aprender a linkar essas informações com o meu conhecimento sobre o tomógrafo. E aí, através disso, eu consigo ter o melhor delay, eu consigo ter o melhor estudo por angiotomografia. Uma outra coisa, eu preciso, para se possibilitar de fazer essa imagem, né, que é uma imagem aí que todo mundo fala, meu Deus, como é difícil fazer essa reconstrução tridimensional com várias cores diferentes, né? Então, a gente vê aqui que essa imagem, para ser possível, eu preciso do tempo adequado, do delay adequado, eu preciso fazer o uso, para eu ter segurança em realizar o meu exame, da ferramenta de monitoração. E aí, usando essa ferramenta de monitoração da melhor maneira possível, eu consigo o melhor realce da estrutura vascular e consigo posteriormente fazer esse tipo de pós-processamento. Né? Não é uma imagem que forneça um grande diagnóstico, mas é uma imagem que auxilia no planejamento de uma cirurgia vascular. É uma imagem que auxilia o cirurgião aí na escolha da melhor endoprótese, no caso, se ele for utilizar, que ele consiga saber ali, em referência com um ponto anatômico ali, no caso da pelve, no caso das vértebras da coluna lombar. Então o médico consegue ter ali um norte para que ele consiga fazer a programação da sua cirurgia vascular. E ali do outro lado nós temos imagens, né, de tomografia, no caso uma imagem coronal ali mostrando as artérias renais, e ali embaixo uma imagem, né, axial mostrando um contraste ali no arco da aorta, né, mostrando a aorta ascendente, a aorta descendente, e vemos ali que tem uma espécie de traço sendo passado ali bem no arco da aorta, o que nos mostra, né, um aneurisma. E eu vejo o contraste no ponto ideal. Então, o que eu preciso saber como técnico, como tecnólogo? Preciso saber todas as patologias. É interessante o estudo patológico. Eu preciso entender cada vez mais de imagens e eu preciso compreender uma patologia. Isso é fato. Mas no meu início ali do meu estudo e no meu início da minha carreira como técnico ou tecnólogo em radiologia fazendo angiotomografias, eu preciso conhecer a anatomia normal. Tudo que for diferente do normal vai ser patológico. E aí eu consigo ter uma boa visualização, então eu preciso entender de uma imagem, entender e ver bem uma imagem com contraste, uma imagem sem contraste, para que quando o contraste chegue no ponto ideal, né, no realce adequado, na melhor visualização possível, no maior pico de concentração dentro da estrutura vascular, eu consiga determinar que aquele é o ponto de eu começar a fazer a minha aquisição de imagens. E um outro fator, né, que eu não posso deixar de citar é conhecer a anatomia. Né? Então eu preciso conhecer a anatomia, mas eu preciso conhecer mais a fundo, eu preciso conhecer a anatomia por imagem de tomografia. E aí eu vou conseguir fazer um bom estudo, aí eu vou conseguir saber o real tempo que o contraste demorou, né, o delay adequado para o estudo daquela estrutura vascular. E o que a gente precisa saber, né? Então eu tenho um protocolo básico, eu tenho que injetar um bolo de contraste endovenoso, eu tenho que usar um software apropriado para a detecção desse bolo de contraste, que no caso aqui nós já até falamos, né? Eu preciso usar o Smart Prep, o Pré-Monitoring, o Tracker e o Sure Start da melhor maneira possível. Eu falo desses 4 equipamentos porque são os 4 mais vendidos em nosso país.
são os 4 mais utilizados em nosso país e cada um vai ter um nome diferente. Então eu tenho o Smart Prep na GE, eu tenho o Pré-Monitoring na Siemens, eu tenho o Tracker na Philips e eu tenho o Sure Start na Toshiba. Então eu tenho aí que conhecer esse software apropriado para a detecção desse bolo de contraste, essa ferramenta de monitoramento do meu contraste dentro do vaso que eu quero avaliar, que eu quero estudar. A reconstrução das imagens ela tem que ocorrer de forma adequada. E como é que é essa forma adequada, como é que é essa forma correta da reconstrução das imagens? Eu preciso novamente avaliar o pedido médico, eu preciso novamente confrontar com o questionário que foi feito com esse paciente antes dele adentrar dentro da sala de tomografia e eu preciso confrontar a indicação clínica e ainda mais a imagem pré-contraste. Eu tenho que confrontar todos esses pontos para que eu consiga saber qual é a imagem que eu vou fazer uma reconstrução no caso de um pós-processamento, né? Aplicar as ferramentas corretas nas aplicações dessas imagens pós-processadas, né? Um MIP, um volume rendering, um MPR, que é uma reconstrução multiplanar. Então a reconstrução multiplanar ela já é necessária. Eu vou ter que fazer uma reconstrução em coronal, em sagital, lembrando que o coronal e o sagital é no plano da estrutura vascular que está sendo examinada. Não é um coronal do tórax, um coronal do abdômen, um sagital do abdômen ou um sagital do tórax. Esse coronal, esse sagital vai ser coronal e sagital de acordo com a estrutura vascular que eu estou examinando, de acordo com a estrutura vascular que está sendo evidenciada, que está sendo solicitado o exame. Então eu preciso ter aí esse cuidado, né? Muitas vezes aí no início do meu trabalho com angiotomografia, eu fazia os coronais de tórax, os coronais de abdômen, os sagitais de tórax e os sagitais de abdômen. E muitas vezes eu vinha da sala do médico, da equipe médica, com uma solicitação de refazer esses pós-processamentos, até eu entender e buscar cursos de aprimoramento, cursos de especializações que me dessem essa informação, que era a informação qual o médico estava querendo, né? O plano coronal e o plano sagital é no plano da estrutura vascular que está sendo examinada. Uma outra coisa que a gente precisa saber, né? Esse protocolo técnico, como é que funciona? Então esse protocolo técnico se baseia em tudo aquilo que a gente veio vendo até agora, né? Na preparação da bomba de infusão, na verificação dos antecedentes alérgicos desse paciente, que é o questionário bem realizado, né? Aquela anamnese bem realizada, bem checada. Então a equipe de enfermagem, a equipe multidisciplinar vai trabalhar em conjunto para que essa verificação de antecedentes alérgicos, de possibilidade de acesso venoso e outros atributos mais, nos traga uma segurança maior na hora de fazer a infusão do meio de contraste. Então vai me dar uma segurança, fazer essa dupla checagem, eu entender um pouco dessas verificações, né? A punção venosa de forma adequada, novamente tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, eu conhecendo o meu paciente, conhecendo as possibilidades do meu paciente, conhecendo o tipo de estudo que vai ser feito, que foi solicitado, as características do meu equipamento, as possibilidades e limitações do meu equipamento, eu vou conseguir direcionar a melhor punção, né? O ponto ideal da punção é claro que de acordo com as possibilidades do nosso paciente. De nada adianta eu querer que faça uma punção venosa na região antecubital do membro superior direito, se caso esse paciente fez uma mastectomia do lado direito. E aí, o ponto ideal de punção venosa seria do lado oposto para esse paciente, por conta de complicações que esse paciente poderia vir a ter se caso fizesse uma punção no membro que foi mastectomizado. Então eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso entender um pouco de possibilidades e entender um pouco desse meu paciente, né? Então esse meu paciente que tem uma dificuldade de acesso venoso, um paciente desidratado, um paciente pós-quimioterapia ou pós-radioterapia ou em tratamento atual de quimioterapia e radioterapia, é um paciente que tem uma dificuldade de acesso venoso. Então eu preciso também
ser um pouco mais humano com esse paciente. Eu preciso usar de outros artifícios e os artifícios que a gente viu no slide anterior, né? As ferramentas de monitoramento da chegada do contraste no vaso vão me auxiliar a não solicitar uma nova punção. É claro que para alguns exames isso é ruim, né? Precisaremos de uma nova punção, mas para a maioria dos exames dá para se fazer, né, o estudo de anjo-CT com aquela punção que o paciente já veio, caso ela permita uma boa injeção e um bom fluxo de injeção de contraste. Uma outra coisa é a verificação dessa permeabilidade do vaso. Então, eu sabendo manipular bem a bomba injetora, eu tenho lá um check patency, né? Como a gente já falou na aula de bomba injetora. Esse check patency ele vai fazer o quê? Eu vou infundir, usando a bomba injetora, soro fisiológico. Já foi feito aquele cheque com a seringa de 5 ml, com a seringa de 10 ml, com a seringa de 20 ml, né, injetando num fluxo rápido. Só que aquele fluxo, ele não chega próximo do fluxo que vai utilizar a bomba injetora, né, do fluxo que nós vamos utilizar da bomba injetora, dependendo do exame, dependendo também da possibilidade do vaso. Né? De nada adianta eu ter um acesso venoso número 22 e eu querer injetar 4,5, 4 ml por segundo, que eu vou ter problemas, eu vou ter aí a perca do acesso venoso, eu vou ter o extravasamento do meio de contraste, e a gente viu nas aulas anteriores que isso não é o ideal para o nosso estudo. Né? Então, verificando a permeabilidade do vaso e dando a instrução e informação correta para o meu paciente. Então, eu vou ter que falar para o meu paciente o que vai acontecer com ele. Né? Ele vai ter algumas alterações no corpo desse paciente no decorrer da injeção do contraste. Então, esse paciente ele vai ter aí uma possibilidade de ter aquecimento de regiões, né? Principalmente da região genital, né? Tanto o paciente do sexo masculino quanto o paciente do sexo feminino. Eu tenho que informar o meu paciente que vai aquecer o corpo desse paciente. Eu tenho que informar esse meu paciente que ele vai sentir uma sensação de como se ele estivesse urinando. Essas são informações essenciais para esse paciente, porque esse paciente, vindo de um ponto de vista que nunca foi realizado um exame com contraste, então esse paciente vai sentir um desconforto, ele vai se sentir estranho caso eu não dê essas informações para ele, e pode vir a prejudicar o meu estudo, né? Pode vir o paciente a se movimentar de maneira que vai prejudicar o meu estudo por angiotomografia. E fazer um controle pós-exame, né? O ideal é que esse paciente fique pelo menos ali 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora, dependendo de cada instituição, né? Dependendo das possibilidades da instituição onde vocês trabalham, mas o ideal é que esse paciente fique um certo tempo ali, pelo menos de acordo com o que a gente viu na aula de meio de contraste, para que se passe aquela fase aguda das possibilidades de reações alérgicas frente ao uso do meio de contraste. Então são informações interessantes e são informações essenciais para que eu consiga fazer o meu estudo da melhor maneira possível. Uma outra coisa ainda, né, falando-se de protocolo técnico, né, que são informações que nós técnicos, informações que nós tecnólogos, informações que a equipe multidisciplinar precisa compartilhar para que nós consigamos fazer o melhor exame possível. Então, usar o contraste não iônico, usar o contraste pré-aquecido na mesma temperatura corporal do paciente, ali de acordo com a literatura, né, a 37 graus Celsius é o ideal para que melhore a possibilidade de infusão, para que melhore ali a viscosidade desse meio de contraste. Injetar no máximo de 200 ml para o paciente e também injetar esse contraste de acordo com o peso, né? De acordo com a literatura, nós podemos injetar até 2 ml para cada quilo do paciente. Então é uma informação importante que eu preciso ter e preciso passar para a minha equipe multidisciplinar. Uma outra coisa é o fluxo venoso, né? Para a angiotomografia, a literatura preconiza que se use de 4 a 5 ml por segundo de fluxo de contraste e necessita-se de um gel com 18 ou 20. Mas aí temos pacientes pediátricos, temos pacientes idosos, temos pacientes desidratados, temos paciente pós ou em tratamento de quimio e radioterapia que não
tem possibilidade desses acessos. E aí dá para fazer o estudo de angiotomografia? Dá para fazer. Eu preciso, novamente, né, aliar todos os processos, né, alinhar todos os processos. O uso da bomba injetora, o uso da ferramenta de monitoração, o uso da velocidade de aquisição e as limitações do meu equipamento para que eu consiga fazer esse exame da melhor maneira possível. Então é possível fazer uma angio-CT de acordo com todos esses atributos com acesso venoso número 22. Então é possível fazer uma injeção com fluxo baixo, e que eu consiga um bom ganho, mas aí eu preciso ter um bom equipamento, eu preciso ter um equipamento rápido que viabilize essa intercorrência, né? Que viabilize todo esse problema, toda essa problemática do caso do paciente não ter condições de um acesso venoso adequado. E aí o realce é determinado por quem, né? Então quem vai determinar esse realce do meu contraste? Então o tempo de injeção e a velocidade de injeção, ela vai me dizer qual foi o realce adequado. Então, quanto maior o tempo de injeção, maior a permanência de contraste dentro do vaso a ser examinado, e quanto maior a velocidade de injeção, em menos tempo, né, em menos delay, o contraste vai chegar no pico máximo dentro da estrutura vascular que eu quero examinar. Então, quanto maior for a velocidade de injeção, mais rápido será o delay desse contraste chegar dentro da artéria ou dentro da veia que eu quero examinar. E os protocolos de injeção, né, a gente tem que considerar que esses protocolos de injeção ele tem um tempo de exploração, então a gente deve alinhar ali os dois tempos, né, o tempo de injeção com o tempo de aquisição. Eu tenho que tentar deixar esses dois tempos muito próximos para que eu não consiga, isso se falando de uma fase arterial, isso para que eu não se perca o meu exame. Então, quanto mais eu deixar esse processo todo bem alinhado, bem estruturado, eu consigo fazer o meu exame de angio-CT, principalmente da fase arterial, da melhor maneira possível. E aí o realce adequado, né, do local a ser estudado, principalmente quando esse equipamento ele fizer uma aquisição muito rápida. Ao mesmo problema que eu tenho com equipamento lento demais, eu tenho com equipamento rápido demais. No equipamento lento demais, o contraste pode passar pela estrutura e eu não ver. Na hora que eu for fazer a aquisição, o contraste já passou. E o equipamento que é muito rápido, eu também posso vir a ter um problema de fazer a aquisição precoce antes do contraste chegar no local que eu quero examinar. Então eu preciso tomar um pouco de cuidado quanto a isso, né? Quando o equipamento é lento demais, ele pode se tornar um inimigo, e quando o equipamento é rápido demais, ele também pode se tornar um inimigo. Então eu preciso ter todos esses conhecimentos alinhados e deixar tudo bem preparado antes de iniciar o exame, antes de iniciar a injeção do contraste, para que eu não tenha esses percalços, para que eu não tenha um problema porque o meu equipamento é rápido demais ou porque o meu equipamento é lento demais. Então eu preciso aí alinhar tudo, e alinhando tudo isso, a gente consegue realizar um bom exame. É claro que eu tenho que conhecer as ferramentas de monitoramento, eu tenho que conhecer as possibilidades do meu equipamento, as possibilidades do meu paciente, e tudo isso tem que ser compartilhado, né? Mais uma vez falando disso, tudo isso tem que ser compartilhado com a equipe multidisciplinar para que o paciente seja melhor assistido. Então o ideal é que o paciente fique depois, né, um certo tempo, ali 30 minutos, 40 minutos, ali no setor, para que seja avaliada as condições do paciente, se ele vai ter uma reação, se não vai ter uma reação. Eu preciso saber usar todas essas ferramentas e assim eu consigo fazer um bom estudo por angiotomografia. E a gente vai chegando aqui ao final de mais essa aula, né? A partir da próxima aula agora a gente já vai comentar um pouco, conversar um pouco sobre os protocolos, né? Na aula inicial a gente vai fazer, dos protocolos, a gente vai fazer uma fusão de dois protocolos, porque quase que sempre é feito em conjunto a angio-CT de carótidas e angio-CT de vasos encefálicos. Então a gente vai falar a partir da próxima aula, né, de angio-CT, dos protocolos de angio-CT. Então vamos falar do protocolo de angio-CT de crânio e carótidas, diferenciando, é claro, em separado, mas depois no final juntando tudo, porque
principalmente no que está acontecendo hoje nos hospitais, né? Na maioria dos hospitais tendo um protocolo de AVC, onde a gente vai fazer um estudo arterial de carótidas e crânio e mais um estudo venoso do crânio. E depois a gente vai diferenciar, né? Só um estudo do crânio e só um estudo das carótidas. Tudo bem? Então até a próxima aula, onde a gente vai conversar sobre os protocolos.